Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 5. As Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. Logo após ter-nos ensinado que o reino dos céus pertence aos pobres ou humildes de espírito, Jesus continuou o Sermão da Montanha com a segunda bem-aventurança. Verso: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, 4. Infelizmente, assim que começamos a estudar estas palavras de Jesus, escritas pelo apóstolo Mateus, notamos a dificuldade que é traduzir certas palavras do grego para o português e demais línguas românicas, espanhol, francês, italiano, romeno e outras. Neste caso, a palavra traduzida por praticamente todas as versões em português, como choram, em bem-aventurados os que choram, é demasiadamente abrangente e não reflete o significado correto do verbo original, pentheo, usado por Mateus. Dizer que os herdeiros do reino receberão o consolo de Deus simplesmente porque choram na vida presente não reproduz fielmente o que Jesus nos disse. Afinal, todos nós choramos e por vários motivos diferentes. Uma boa parte das nossas lágrimas não passam dos frutos daquilo que plantamos. Não passam dos resultados da nossa rebeldia para com Deus. Obviamente, não devemos esperar consolo nenhum de Deus em se tratando da consequência dos nossos atos pecaminosos. Perdão, sim, consolo, de forma alguma. Não, nesta bem-aventurança, Jesus se refere ao consolo para um outro tipo de sofrimento. Uma melhor palavra no grego para chorar. No Evangelho segundo Lucas, vemos uma bem-aventurança semelhante, mas não idêntica, à de Mateus, em que ele usa de fato o verbo chorar, grego kleio. Verso: Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas 6, 21. Mas notemos que neste verso, a bênção concedida não é ser consolado, mas sim rir, grego ielao, o que nos indica se tratar de uma outra bem-aventurança que os herdeiros do reino receberão. Neste caso, faz todo sentido a palavra chorar, uma vez que rir é o oposto do choro. Jesus não se referia ao choro, mas sim ao sofrimento por uma perda. Quanto a Mateus, o verbo usado por ele, pentheo, no entanto, não significa simplesmente chorar, mas indica o lamento ou pranto incontrolável que experimentamos quando perdemos algo valioso. E é uma palavra comumente usada se referindo ao luto. Um bom exemplo do uso do verbo foi quando Maria Madalena, logo após ter visto Jesus ressuscitado, foi contar o ocorrido aos apóstolos que estavam de luto
pela perda de Jesus, o Mestre que tanto amavam. As traduções em português escrevem algo como: foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes ou lamentando e chorando. Marcos 16:10. Esta passagem e muitas outras semelhantes ilustram o problema de traduzir pentheo como chorar no português. Uma melhor tradução neste caso seria, verso, foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam de luto, pentheo, e em prantos, kleio. Para outros usos do verbo pentheo, ver Mateus 9:15, 1 Coríntios 5:2, Tiago 4:9, Apocalipse 18:11 e 19. Muitos estudiosos entendem que este luto a que Jesus se refere é uma lamentação sobre os pecados cometidos pelo homem individualmente e pela humanidade em geral. Mas este entendimento, além de fugir do principal sentido da palavra luto, que é o sofrimento pela perda de algo, é bem melhor apresentado na quarta bem-aventurança, Mateus 5:6, que se refere à herança do reino por aqueles que têm fome de retidão ou justiça neste mundo. As perdas que sofremos por amor a Cristo. Agora que compreendemos melhor o significado do verbo usado por Mateus, descrevendo o que ele ouviu de Jesus, podemos ver que a segunda bem-aventurança se refere às perdas que os herdeiros do reino têm que passar nesta vida por causa do seu amor a Cristo. Jesus fala do consolo que eles receberão quando o reino se manifestar na sua plenitude. Cristo reconhece que não é fácil para o cristão abandonar tantas coisas nesta vida tão somente pela fé nas suas promessas, e garante a todos eles que esta tristeza é temporária e que, quando este mundo passar, receberão a sua devida recompensa e consolo. Verso: e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19:29. O tipo de consolo que receberemos no céu. Observemos, no entanto, que eles serão consolados das suas perdas, não somente porque receberão algo muito bom e que por isso esquecerão de tudo aquilo que perderam na terra. Da mesma forma que se dá um brinquedo a uma criança que chora de dor para assim consolá-la. Não, de forma alguma. Mas sim porque finalmente entenderão com toda a clareza o porquê as coisas aqui nesta terra, dominada pelo pecado, ocorrem como ocorrem. O principal consolo está na compreensão dos fatos. Algo impossível de se ter enquanto estivermos neste mundo envolto em trevas. Foi isto o que o nosso irmão Paulo quis dizer quando nos escreveu, verso: porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Quando o reino de Deus vier até a nós, entenderemos que tudo o que poderia ser feito para o nosso bem foi de fato feito.
Romanos 8, 28. Entenderemos que a justiça de Deus é realmente uma justiça perfeita e que nenhum ser humano foi tratado de forma injusta e parcial. Cada uma das suas criaturas, sejam elas anjos ou homens, receberam com exatidão a recompensa merecida, nem mais, nem menos. Muito do nosso sofrimento vem da falta de fé. Grande parte do nosso sofrimento aqui neste vale de lágrimas ocorre porque enxergamos muito pouco aquilo que realmente está ocorrendo ao nosso redor. Efésios 6,12. Nossa visão é limitada devido à nossa falta de fé. E não temos grande fé porque somos falhos na nossa obediência. Quanto mais obedecemos, maior a nossa fé e a nossa capacidade de enxergar o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Jesus era tudo aquilo que não somos. Ele tinha uma visão perfeita, uma fé perfeita e obedecia ao Pai perfeitamente. Verso. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Grego, ergon. João 4, 34. Apenas aquele que perdeu a sua vida por Jesus será consolado. Em vários lugares, Jesus nos alertou que existe um preço que todos nós temos que pagar quando decidimos nos tornar um dos seus discípulos. Verso. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Grego, stavros. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Lucas 9, 23 e 24. O consolo desta bem-aventurança tem tudo a ver com o fato de que perdemos a nossa vida por amor a Cristo. Todo aquele que procurar ter um relacionamento sério com Jesus verá que não é possível fazê-lo enquanto mantemos o mesmo apego a este mundo que mantém aqueles que não o conhecem. Nada neste mundo passageiro pode se colocar entre os filhos do reino e Jesus, nem mesmo aquilo que mais amamos nesta vida. Quando lemos os ensinos de Jesus nos 4 evangelhos, algo que nos chama a atenção é o seu contínuo alerta de que temos que amá-lo se realmente queremos ser considerados como parte dos seus seguidores e herdarmos a vida eterna. Algo que nos chama ainda mais a atenção no seu alerta é o nível de amor que ele requer de nós. Jesus não nos pede que simplesmente o amemos, como geralmente amamos as pessoas que estão ao nosso redor, algumas mais e algumas menos. Não, Jesus exige de nós um nível de amor que o coloca em um patamar superior e onde apenas a divindade se encontra. Verso. Se alguém vier a mim e não me amar mais que pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Na realidade, esta expressão, me amar mais que, é uma paráfrase que se encontra em várias versões da Bíblia. A correta tradução do original grego, miseo, é odiar. E basicamente o que este mandamento nos ensina é que quando um ser humano se torna um obstáculo entre nós e Cristo, Jesus deverá ser amado e este indivíduo odiado.
ainda que sejam mais próximos dos nossos familiares. Como consequência de obedecermos a Jesus, é certo que teremos que abandonar muitos relacionamentos que não contribuem para a nossa salvação. É certo também que às vezes nos sentiremos sós, isolados, como se a morte tivesse levado uma boa parte da nossa família. Ainda que fisicamente os nossos queridos estejam vivos, nos sentiremos como que em um luto espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer com as palavras, verso: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Grego, necros. Mateus 8, 22. Ainda no presente, somos consolados por Jesus. Seremos verdadeiramente consolados por tudo aquilo que voluntariamente abandonamos por amor a Cristo. Este é um consolo que, muito embora ocorrerá plenamente apenas quando deixarmos este mundo, ainda agora já podemos experimentar, se tão somente exercitarmos a nossa fé. Devemos procurar valorizar tudo ao nosso redor de acordo com o seu valor espiritual e não de acordo com o seu valor físico. Quase tudo o que colocamos tanto valor nesta vida passageira não passa de ilusões, coisas que cedo ou tarde reconhecemos a sua futilidade, conforme descobriu o rei Salomão. Verso: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Eclesiastes 1, de 1 a 3. A presença de Deus nos consola. Queridos, a maneira que somos consolados ainda nesta vida é nos dedicando completamente à obra de Deus, assim como Jesus o fazia. A nossa comida diária deverá consistir em fazer a vontade do Pai. João 4, 34. Devemos procurar ao Senhor o tempo todo, desde as primeiras horas do dia até os últimos minutos antes de cairmos no sono. Quando vivemos assim, em uma completa dedicação ao Senhor, recebemos dele o constante consolo por tudo aquilo que abandonamos por sua causa. A sua própria presença é o nosso consolo. Verso: tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.